Bem-vindas, lindeusas, amoras da minha vida, a mais um episódio do canal Os Negócios Dela. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Então, se você não viu o episódio anterior, o episódio 5, o nome dele é Como Iniciar a Jornada de Reconexão com o Feminino. E lá eu fiz primeiro um chá comigo, que foi muito especial, que é o quadro que eu tiro dúvida de vocês. E junto ao responder essa dúvida, eu trouxe uma meditação, que foi muito especial, que é do arquétipo da rainha. E depois eu comecei a responder essa pergunta. Como que a gente se reconecta com o nosso feminino? Como que a gente inicia essa jornada? A resposta não coube inteiramente naquele vídeo, então esse vídeo é uma continuação. Então, se por acaso você ainda não viu o episódio anterior, dá uma pausadinha nesse, assiste aquele lá e depois volta para esse aqui. E se você já viu, vamos mandar ver. O que a gente falou lá? Paty, por onde eu começo a minha jornada de reconexão com o feminino? É no meu relacionamento amoroso? É aplicando esses conceitos de energia feminina no meu relacionamento? Ou é aplicando no meu negócio, no meu dia a dia, relacionado à minha produtividade, relacionado à liderança? Ou é olhando para a questão com os meus pais, da energia feminina relacionada à paternidade, maternidade? E aí a gente respondeu essa dúvida, que é por nenhum desses lugares. A gente começa a jornada de reconexão com o feminino em contato com a gente mesma. Ou seja, a jornada, primeiro, ela se inicia de uma forma individual, de uma forma pessoal, uma reconexão sua com a energia feminina de forma interna, para depois isso se expandir para as relações externas. Então, eu trouxe algumas atividades que nos ajudam a conectar com a energia feminina no dia a dia. Porque eu entendi no episódio anterior que para me reconectar com a energia feminina, eu tenho que ter mais atividades ali no meu dia a dia que me conectem com isso. Então, me dê ajudas práticas, Paty. Me fala algumas atividades, algumas coisas que eu realmente posso colocar no meu dia a dia. E aí eu listei 8 tópicos, que são coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia que nos conectam com o feminino. No vídeo anterior, eu falei do item 1 ao item 3, porque cada um deles tem vários subitens, eu fui dando vários exemplos. Então, esse episódio a gente vai continuar do item 4 até o item 8. Mas antes de eu aprofundar especificamente nessa questão das atividades que nos conectam com o feminino, eu quero trazer uma outra reflexão que veio de eu consumir ao longo da semana ali podcasts. Eu consumo muito, eu assisto, eu vejo tanto videocast como escuto podcasts, e é muito interessante quando a gente está conectada com o assunto, como ele vai chegando pra gente. Então eu não tinha pesquisado assim, energia feminina, eu tava só ouvindo os podcasts que eu gosto de ouvir, entrevistas na maior parte. E 2 desses podcasts, eles entraram em energia feminina, então foi me dando vários insights. E um deles eu quero trazer aqui pra vocês, porque teve relação com uma história que eu vivi. Então eu já vou trazer minha história junto com a reflexão e junto com a partilha desse conhecimento. Então eu estava ouvindo um podcast que chama On Purpose with Jay Shetty, né, que é com Jay Shetty, aquele rapaz, não sei se vocês conhecem, que ele foi monge e tudo mais. Ele tem, o podcast dele é o maior podcast de wellness do mundo, né, que fala de bem-estar, de saúde física, de saúde mental e tudo mais. É muito legal, se vocês entendem bem o inglês e tudo mais, eu recomendo muito que vocês assistam, tem muitas entrevistas maravilhosas. E eu tava vendo uma entrevista com 2 meninas, a Alexis Rain, deixa eu até olhar aqui pra ver se eu tô falando errado. Alexis Rain, que eu já conhecia, porque já tem uma entrevista que é só com ela, no podcast dele, mas essa ela voltou junto com a sócia dela, chamada Ali Michelle. Então é muito, primeiro que assim, é muito inspirador ver essas 2 meninas, elas são super jovens e tem umas sacadas, assim, umas reflexões muito inspiradoras. Eu amei assistir o episódio inteiro, recomendo a entrevista toda. E tem uma hora que eles começam a falar de energia feminina e masculina e o Jay Shetty pergunta pra elas, né, o conceito, como que elas conseguem explicar, se alguém nunca ouviu esse termo, como que elas explicariam energia feminina e masculina. Eu achei a explicação da Ellie muito especial. Eu nunca tinha pensado por essa forma. E é o que eu sempre falo, quanto mais a gente vai ouvindo sobre energia feminina e masculina, mais a gente vai sedimentando esse conhecimento. Mais vai entrando, mais vai fazendo sentido, mais a gente vai conectando os pontos. E essa, pra mim, foi mais uma forma de conectar os pontos. Mais uma forma de olhar que faz todo sentido pra mim. Então eu queria compartilhar com vocês. Ela falou, a energia feminina é a nossa habilidade de explorar o desconhecido. Enquanto o masculino, ele é muito bom em navegar o conhecido. Isso pra mim fez muito sentido.
Por isso que o masculino, ele precisa de dados, ele precisa de provas, ele precisa do conceito científico. Você tem alguma prova de que isso aconteceu antes? Você já repetiu esse experimento várias vezes e comprovou que ele é verdadeiro? Ele precisa desses embasamentos bem do mundo terreno, bem do mundo material, para conseguir navegar o conhecido. Ele se dá bem quando ele tem dados, números, comprovações, informações que conectam ele com o conhecido. Enquanto isso, o feminino, ele é muito bom em navegar o desconhecido. Ela traz até um paralelo com o fato da gente dar à luz, que a gente pega algo desconhecido e trazer para o mundo conhecido. Eu achei muito bonita essa metáfora. Realmente, o que é desconhecido nos dá medo, nos causa insegurança, né? Insegurança nos causa insegurança. Então, a gente realmente precisa de algumas habilidades da energia feminina para conseguir ter a confiança de navegar por esse desconhecido. Então, a primeira delas é a gente ter contato com as nossas emoções. Primeiro, a gente precisa entender que a gente está com medo do desconhecido. Primeiro, a gente precisa saber dar nome para a emoção. Quando vai ter um episódio que eu vou falar sobre comunicação feminina. E vocês vão ver como é importante a gente aprender a dar nome para os nossos sentimentos, a entender o que a gente está sentindo, realmente usando palavras. Porque o sentimento, ele pode ficar muito confuso se você só está sentindo e nunca verbalizou, nunca expressou, nunca colocou para fora. Quando a gente coloca para fora, seja num journal, falando com você mesma, ou mandando áudio para uma amiga, ou conversando com uma psicóloga, ou enfim... Quando você externaliza e você dá um nome, o que eu senti naquele momento? Foi insegurança, foi ciúmes, foi carência, foi... E quando você dá um nome, no começo a gente tem mais dificuldade de achar a palavra, mas depois a gente vai se familiarizando com as emoções, isso fica mais fácil. E isso nos ajuda a entender tudo o que vem depois. Então esse é quase um passo número 1. O que a gente está sentindo? Tá, entendi que é medo, por exemplo, medo do desconhecido. Aí vem a segunda característica do feminino, que é ouvir a nossa intuição. Tá, medo, ele pode vir de muitas coisas, inclusive do overthinking, que a gente fala, que é da racionalização demais, é você pensar demais sobre um assunto. Mas isso também tem muito a ver com a vozinha do ego. Então, e se a gente silenciar isso? Qual voz que sobra? A da nossa intuição. Então, quando a gente tá com medo, detectei. Estou com medo, tá? Medo do desconhecido. Não sei muito... Eu nunca naveguei esse caminho antes, mas eu sinto que é por ele que eu tenho que ir. O que a minha intuição tá falando? A minha intuição tá falando para eu tomar o passo X. Que a próxima coisa que eu tenho que fazer é X. Vem a terceira, então, característica da energia feminina. A gente tem que ter fé. E aqui, que sentido que eu trago da palavra fé? No sentido da gente acreditar em algo que a gente não tem prova de que ela existe. A fé, ela é uma confiança em algo, mesmo que você não esteja enxergando. Então, por exemplo, se você recebeu uma informação na sua intenção, não fala com a pessoa X, que não é ela o caminho. Fala com a pessoa Y, que ela vai conseguir te ajudar. Às vezes você não tem prova disso. Às vezes, racionalmente, faz todo sentido você falar com a primeira pessoa. Mas se a sua intuição tá falando para ir para a pessoa Y, é o momento da gente ter fé e dar aquele famoso passo sem ter o chão. Você não precisa ver o chão. A nossa intuição, ela é muito forte. E quando a gente aprende a confiar nela, a gente aprende que a gente pode até não estar vendo o chão, mas ele tá ali. E que todas as vezes que a gente dá um passo seguindo a intuição, dá bom. Então vem esse terceiro ponto, que é a gente ter fé e confiar que aquilo que a gente ouviu na nossa intuição, no nosso coração, que veio da nossa alma, vai nos levar para o caminho certo. E aí vem o quarto elemento da energia feminina, que é a gente se conectar com o flow. Se permitir que as coisas vão acontecendo e soltar o controle. Lembra que o controle é algo da energia masculina. Então, quando a gente dá a mãozinha ali pra intuição, aceita entrar nesse escuro que a gente não tá vendo o que tá acontecendo, e permite-se ser guiado, agora o passo tem que ser pra direita, agora o passo é pra frente, agora eu preciso dar 2 pra esquerda, agora eu preciso não sei o quê. Se a gente se permite confiando e se entregando pro flow, é assim que é o mapa pra gente navegar o desconhecido. E aí, justo essa semana, quando eu entendi esse conceito, eu vivi uma coisa na minha vida que era o exemplo dessa história colocada em prática. O que aconteceu? Eu tenho feito vários movimentos buscando os resultados profissionais e principalmente financeiros que eu tô desejando. E sempre que eu me sinto bloqueada, eu busco a solução alternativa em alguma... nessas coisas espirituais ou em terapias alternativas, e eu senti um chamado para fazer
Hipnoterapia. Eu já tinha feito um processo bem longo, posso até trazer isso em outro episódio pra vocês, se vocês quiserem conhecer mais sobre isso. Já tinha feito, a primeira vez que eu entrei em contato, eu fiz 10 sessões, assim, foi bem longo. Dessa vez eu senti que não era um processo tão longo que eu precisava fazer, era uma sessão ou outra, mas que ela iria me ajudar a desbloquear algumas questões. Realmente eu fiz essa sessão, ela me desbloqueou muitas coisas, e aí você começa a ter o quê? Insights, né, quando isso acontece. Quando você limpa o campo, você tira a coisa que tava te bloqueando, você começa a ter ideias de coisas que vão te levar para o próximo nível, né? Que vão te levar para a sua versão que você quer, que vão te levar para a realização dos seus objetivos. E aí me veio uma intuição. Como que veio essa intuição? De vez em quando me vinha o seguinte pensamento. Se você aí do outro lado é empreendedora, você pode até me falar se você já teve esse raciocínio também. Tem vezes que simplesmente batia uma onda, assim, um raciocínio que eu falava, da onde, uma dúvida mesmo, da onde que eu tirei a ideia de que eu consigo ter uma empresa? Da onde que eu tirei da minha cabecinha que eu consigo empreender, que eu consigo tocar um negócio sozinha, que eu consigo fazer esse negócio acontecer? Que louca! Em que momento eu achei que isso... Da onde que eu tirei essa informação? E esse questionamento, ele já me veio algumas vezes ao longo da minha jornada empreendedora. Pensa, eu tive a ideia do meu negócio lá em 2019, então faz uns anos que eu tô nessa estrada. Só que dessa vez, quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai se conectando com uma melhor versão nossa, quanto mais a gente vai limpando as travas, mais as respostas vão ficando claras. Então, dessa vez, quando esse questionamento veio, eu falei, pera, claro que eu posso ter um negócio. Da onde que eu tirei que eu posso ter um negócio? Eu posso, de fato, ter um negócio. Aliás, eu tenho um negócio faz alguns anos já. Eu tô tocando, ele tá dando certo, eu tenho um monte de feedback positivo, eu tenho cliente, eu tenho venda. Então, eu já tenho a prova de que ele tá dando certo. Então, da onde realmente tá vindo essa dúvida? Falei, não sei, é porque eu sinto que é difícil comemorar. Aí em seguida eu tive uma outra percepção. Mas eu não sinto que é difícil com os negócios dela, com o canal do YouTube. E com o Spotify, né? Tipo, com o videocast no geral. Com esse projeto do videocast. Eu falei, qual que é a diferença então? Por que em um eu sinto um flow, eu sinto que as coisas vão acontecendo e tá dando certo, e no outro eu sinto mais trava? E aí eu entendi. Porque nos negócios dela, eu não estou fazendo sozinha. Lembra que saber delegar e buscar ajuda é algo da característica da energia feminina que eu tinha falado pra vocês, que é aceitar receber? No videocast aqui, os negócios dela, eu tô com uma pessoa muito querida junto comigo, que é a minha editora. Então ela tá me ajudando com muito dessas coisas de editar o podcast grande, editar os reels que vai a divulgação, editar a parte de arte, então a foto de capa do YouTube, as fotos de capa do reels e etc. Quando a gente tem uma pessoa com a gente, eu sinto que é mais fácil ter uma ajudando a outra, ter uma accountability, que eu nunca lembro como fala essa palavra em português. Mas vocês entenderam, que é uma apoiar a outra. Então, tipo assim, se você tem uma coisa, as tarefas dela dependem de eu entregar algo pra ela, e as minhas tarefas dependem de ela me entregar algo, uma depende da outra, a gente tá sempre tendo esse flow que é comum em equipe, em empresas grandes que tem vários funcionários, isso é mais comum. Mas quando você tá começando o negócio, você não tem isso, né? No começo, você é eu presa, você é sozinha. Ao ter alguém junto comigo no meu time dos negócios dela, eu percebi que é isso que tá permitindo eu estar tendo episódio toda semana. Eu estar tendo uma regularidade, porque eu tenho um compromisso, que é comigo, que é com a minha audiência, mas é também com uma outra pessoa que tá atuando aqui junto comigo. E eu não tenho essa pessoa na Memorá, na minha empresa de joias. Falei, é isso. O que eu estou precisando é contratar uma pessoa para Memorá. E me deu mais clareza ainda essa informação, porque naquela semana a minha mentora tinha falado, a gente tem tipo uma mentoria em grupo, e ela tinha falado justamente da questão de contratação. Justamente de como dar o passo de contratação, ele tem que vir antes de você ver o chão. Em que sentido? Muitas vezes a gente espera ter o dinheiro, ter um fluxo de caixa XYZ para conseguir contratar uma pessoa. Daí ela falou, não. Às vezes a gente precisa contratar essa pessoa para abrir espaço no nosso dia a dia para tarefas estratégicas, para tarefas de vendas, para tarefas de prospecção, e isso vai trazer mais dinheiro, né? Que é o famoso dar o passo mesmo sem ver o chão. Contrata alguém e confia que isso vai te liberar energia, espaço, tempo para fazer o que você precisa, e aí vai entrar essa energia financeira. Eu falei, cara, é isso. Eu estou precisando chamar alguém para memorar, para trabalhar junto comigo. E aí eu percebi que eu não agi logo em seguida que eu tive essa percepção. É diferente a gente ter o insight e a gente agir em cima do insight.
E aí eu me peguei um outro dia me questionando. Eu falei, eu já entendi que é essa resposta certa. E é a minha intuição que tá falando isso. Então eu sei que essa é a resposta certa. Por que eu ainda não agi em direção a isso? Será que o que tá me faltando é energia masculina? Que é a energia da ação? Me veio essa dúvida. Até que eu ouvi essa entrevista. Quando eu entendi que a energia feminina é o que nos permite navegar o desconhecido, eu falei, não é energia masculina que tá me faltando. O que tá faltando é energia feminina. Que eu ter a fé de dar a mãozinha por intuição e entrar no escuro e acreditar que eu vou no caminho certo. E de onde vem essa confiança? Nossa, Paty, realmente dá muito medo. Você nunca contratou alguém, você não sabe como que é, ou isso pode se aplicar na sua vida, na sua situação, de acordo com o seu medo, o seu próximo passo que você precisa fazer, que tá travado. Realmente, Paty, dá muito medo. Como que você cria essa confiança? Sabendo que a resposta, o guia, o que tá me guiando, veio da intuição. Lembra do episódio anterior que eu faço a meditação da energia feminina? O que guia, o que traz a missão? É o coração, é a intuição. Então, se esse próximo passo é a minha intuição que tá falando, tenha fé que vai dar certo. E isso é parte também do conceito de cocriação. Cocriação é, gente, andar até metade da ponte, que é a nossa parte da cocriação. É a gente tomar as atitudes, as ações. Eu ouvi já o meu coração, então eu vou começar a tomar atitude em relação a isso. O restante da ponte, que é o como que tudo vai aparecer, como que a pessoa vai chegar até mim, como que eu vou fazer essa contratação, como que vai ser os primeiros passos para a pessoa entrar na empresa, como que vai ser para eu passar os valores da empresa. Tudo esses como, não tá na nossa mão, porque isso quem traz é o universo. Então, resumindo a cocriação em uma frase, você anda até a metade da ponte, o universo traz o restante da ponte para você. Então, eu precisava fazer a minha metade da ponte, que é, eu já ouvi minha intuição. Agora eu preciso começar a agir em relação a isso. Tá, quais atividades que eu vou querer delegar, começar a fazer a lista de coisas, escrever o job description, começar a criar um formulário ali para eu divulgar, começar a colocar nas redes sociais e nos meios que eu posso procurando essa pessoa. Essa é a minha parte. Quem que vai ser essa pessoa? Como que ela vai chegar? Se ela vai ouvir direto a minha informação ou se vai ser alguém que vai indicar. O como não interessa. Deixa o universo prover, porque ele tem soluções muito mais abundantes e criativas do que a gente pode imaginar. E aí me veio esse insight muito legal. O que estava me faltando, na verdade, não era a conexão com a energia masculina, e sim com a feminina. Porque a masculina, que é da ação, da execução, ela também, obviamente, é super necessária, senão nada sai do papel. Só que a minha trava não estava aí. A minha trava no medo, que é uma emoção. Então a minha trava estava lá em conceitos da energia feminina. Quando eu reconfigurei, comecei a conversar ali com medo. Falei, cara, não faz sentido ter medo. Porque se essa instrução veio da minha intuição, só tem dois caminhos. Ou o que eu estou buscando, o meu objetivo, o faturamento X. Ou essa ação que eu estou fazendo vai me levar diretamente para o meu objetivo, ou ela vai me levar a um aprendizado que eu precisava entender para conseguir conquistar esse objetivo. De qualquer jeito, eu vou chegar no meu objetivo. Você entende que quando vem da intuição, não tem como dar errado? Qualquer um dos caminhos, independente se ele vai ser reto, se ele vai ser assim, você vai chegar no seu objetivo. Então só tava faltando eu conversar com o meu medo, deixar ele um pouquinho de lado. Obrigada, eu sei que você tá aqui porque você quer me proteger. Tá tudo bem, sistema nervoso, tá tudo bem, obrigada por esses gatilhos, eu sei que é só proteção. Mas olha aqui por que dá pra gente confiar. Olha aqui porque a gente tá segura sim, a gente pode ir mesmo com medo. Aí a gente silencia, faz carinho ali, acolhe o nosso medo e vai mesmo assim. Então eu achei muito legal compartilhar essa... É uma nova forma de olhar para a energia feminina, essa coisa da capacidade, a habilidade de navegar o desconhecido e nos ajuda a entender aonde está faltando, né? Se a gente não está ainda conseguindo chegar no nosso objetivo, o que está faltando? É um pouquinho mais de energia masculina? É um pouco mais de energia feminina? Porque a gente sempre vai precisar das duas. Então quando a gente consegue identificar, a gente acha a nossa resposta e consegue seguir em direção ao nosso objetivo. Então vamos à continuação das nossas atividades que nos conectam com a energia feminina. Como iniciar a nossa jornada de reconexão com o feminino. Então o caminho é começar se conectando primeiro com a gente mesma. E aqui é uma lista de coisas que a gente pode fazer para criar essa conexão com o feminino no nosso dia a dia. Então, item 4. Contato com os nossos sentimentos. É isso que eu acabei de falar na primeira fase aqui, na primeira etapa do podcast, que é muito importante a gente conseguir nomear, a gente conseguir perceber
quando a gente tem um gatilho que nos desperta um sentimento. É claro que é muito mais fácil a gente fazer isso quando o sentimento é gostoso. Ai, fiquei feliz que alguém falou tal coisa. De qualquer jeito, é muito legal a gente perceber, né? Mesmo sendo uma coisa que não é que ele vai trazer um bloqueio, porque é uma coisa boa, ainda assim é legal a gente conseguir perceber, tipo, nossa, eu voltei pra casa sentindo tão bem hoje. O que eu tô sentindo? Ai, eu tô sentindo empolgação. Ai, eu tô sentindo esperançosa. Ai, eu tô me sentindo positiva, tô me sentindo entusiasmada. Aprender a dar nome pra isso e entender quando que isso aconteceu? O que foi o gatilho pra me despertar isso? Mais importante, talvez até, é a gente conseguir fazer isso quando o gatilho é negativo e quando despertou uma coisa ruim em nós. Por quê? Porque a gente vai conseguir. Bom, os dois são importantes, né? Eu não vou falar que um é mais importante que o outro. Se você percebe que trouxe algo positivo, né? Um sentimento positivo, a gente consegue trazer isso mais vezes na nossa vida. E se a gente consegue perceber o que trouxe o gatilho negativo, a gente consegue impedir que isso traga gatilhos negativos numa próxima vez, ou se acontecer de novo, a gente sai dele muito rapidamente, porque o problema das energias negativas é a gente ficar presa nela, tipo, um tempão, e aquilo ficar atrapalhando o nosso dia e nos levando por um lado de abaixar nossa frequência vibracional, que não é o que a gente quer. Então, de qualquer jeito, os dois casos são muito importantes. Com a energia negativa, então, a mesma coisa. Nossa, comecei o dia bem, eu tava animada, putz, vou gravar um podcast hoje, eu tenho que fazer um negócio lá da Memorar. Algum momento, nossa, na hora que chegou na hora do almoço, eu tava meio frustrada, tava meio brava, tava meio nervosa. O que aconteceu? Gente, eu já fiz esse exercício tantas vezes, eu não consigo falar pra vocês o quanto ele é útil. Primeiro porque, às vezes, quando você percebe o que foi o gatilho da energia do sentimento negativo, você fala, nossa, foi só isso? Eu vou deixar esse negocinho me afastar. Parece que, às vezes, só da gente dar nome e entender de onde veio, ele perde totalmente a força, sozinho. A gente nem precisa fazer muito mais exercício do que isso. Segundo, porque às vezes, mesmo depois que a gente entende, precisa de um tempinho ali pra processar, mas é sempre muito mais rápido pra trazer a gente de volta pra uma frequência vibracional gostosa quando a gente entendeu de onde que veio o negativo. Então, como que a gente pode entrar em contato com esses sentimentos? Uma das formas é escrever sobre isso. Eu gosto muito de dar esse exemplo do journaling, né, que é você escrever, pode ser digitalmente, né, você abre um Word ali, ou abre o Notion, algum lugar que você gosta de colocar um bloco de notas e escreve. Ou se você gosta fisicamente, né, ter um caderninho. Eu gosto dos dois. Tem dia que eu tô na vibe do Notion e tem dia que eu tô na vibe de escrever no meu caderninho físico. Escreve com você mesma é um exercício que eu gosto de indicar porque ele não depende de nada. Ele literalmente só depende de você. Então é muito bom. Uma outra opção é se você faz terapia, alguma coisa assim, se você tem alguém com quem conversar, tem uma mentora, alguma coisa assim, compartilhar com outra pessoa. Porque quando você tá falando pra alguém, você é obrigado a dar nome, né? Porque senão a comunicação ela fica muito falha. Tô esquisita hoje, aí para aí. Tá, mas como assim esquisita? Qual foi o gatilho? O que aconteceu? Então, quando você tenta explicar pra alguém, naturalmente você é obrigado a entrar em contato com o sentimento e dar nome pra ele. Ou simplesmente conversar com uma amiga. Nossa, o que eu faço isso também? Mandar áudio, principalmente. Eu gosto muito de coisa falada. Comunicação, pra mim, é algo muito importante, algo muito central na minha vida. Eu consigo ter muita clareza quando eu comunico. Então, já tem as amigas específicas minhas, certas, que já sabem disso. Então, quando eu mando áudio, eu falo, amiga, esse áudio é até pra eu mesma me entender. Eu tô falando pra... Claro, se você puder me ajudar, se tiver algum insight ouvindo isso tudo que eu tô falando, se você puder falar algo que me ajude, eu agradeço. Mas talvez simplesmente de eu estar falando isso, eu consiga organizar sozinho meu pensamento e já chega algumas respostas pra mim. Então, tem várias amigas que eu tenho isso, que eu faço isso com elas e elas fazem isso comigo. Então, conversar, externalizar de alguma forma, ou se você não quer envolver outra pessoa simplesmente num caderno, ou você com você mesma, ajuda muito. Outra coisa que eu faço às vezes é também falar sozinha. Tipo assim, você tem a possibilidade de estar num cômodo sozinha, fica falando em voz alta. Ou sabe aquele grupo do WhatsApp que é você com você mesma? Eu tenho um grupo desses. E eu vou lá e mando áudio pra mim mesma. Daí eu me escuto e falo, nossa, tô confusa nessa parte. Nossa, isso aqui fez sentido. Daí várias vezes isso também me dá muitos insights. Então é entrar em contato com os nossos sentimentos. Uma última dica em relação a isso é que às vezes ajuda muito a gente fechar os olhos. Sabe uma postura mais meditativa mesmo? De fecha os olhos, coloca uma musiquinha ou não, mas faz umas respirações profundas que daí já vai acalmando. Fala, nossa, tá ruim. Mas o que tá ruim? O que eu tô sentindo? O que é esse ruim? O que eu tô sentindo? E conseguir perceber uma correspondência disso no corpo. Porque toda emoção, seja boa ou ruim, ela tem uma correspondência no corpo. Por isso que a energia feminina é tão conectada com o corpo e com as emoções. Os dois estão relacionados. Então, às vezes você perceber, nossa, tá me dando um gelado aqui, assim, na boca do estômago. Aí você consegue nomear. Não, tá me causando um aperto aqui no peito. Aí você consegue nomear.
Ai, tá me causando uma aflição nas mãos, assim, parece um formigamento. Enfim, tudo isso ajuda a gente a se conectar. Então, às vezes, o silêncio é, é mais, nos fala mais do que a gente falar em voz alta, né? Quinto item para nos conectar com a energia feminina. Práticas espirituais, ou seja, conexão com o divino. Aqui eu acho que cabe eu trazer a minha percepção do que eu quero dizer com espiritualidade. Eu vejo espiritualidade de forma muito resumida com o contato que nós temos com algo que é maior do que nós, com esse divino, com algo que rege esse mundo, com a luz, com a fonte. Então aqui você pode dar o nome que você quiser, você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar do que você quiser, não importa a nomenclatura, é a sua relação com isso. E a gente pode ter contato com a espiritualidade através da religião. Então, aonde que entra a religião, Paty? Aqui. A gente pode, o importante é a gente ter contato com a nossa espiritualidade. Se você se conecta com uma religião, a religião pode ser o meio através do qual você tem contato com a espiritualidade. Mas se você não se identifica com nenhuma religião, você pode ter contato com a espiritualidade diretamente, você ali com a sua fonte, com o seu conjunto de regras, coisas que você aprendeu ao longo da sua vida, ou com religiões diversas que você já teve contato, ou com experiências que você teve de vida, você criou a sua relação pessoal com essa entidade, vamos dizer assim. Então, não importa o nome que você dá, não importa se é uma coisa pessoal, se é uma coisa que é num coletivo, que é num grupo, não importa. Importa a gente ter uma forma de nos ancorar nessa espiritualidade, porque é ela que vai nos permitir navegar o desconhecido, que é o que eu estava falando anteriormente. Então, aqui entram práticas, por exemplo, a reza pode ser uma prática de conexão com a espiritualidade. Meditação pode ser uma prática que eu pessoalmente uso muito de conexão. Às vezes é simplesmente conversar. Por exemplo, quando eu era criança, eu gostava muito de conversar com o meu anjo da guarda. Hoje eu falo mais universo. Mas antes eu gostava muito de usar o termo anjo da guarda. Eu nomeei meu anjo da guarda de Pingo. Então, quando eu era pequenininha, eu pedia e agradecia as coisas pro Pingo. Então, às vezes era só eu fechar os olhinhos, assim, antes de dormir, e conversar com ele. Uma outra prática são terapias também alternativas. Então, existem muitas e se você não conhece muito esse mundo, a dica que eu dou é assim, se abra para receber informações. Nossa, Paty, existem tantas terapias alternativas. Existe o Reiki, existe a apometria, existe constelação familiar, existe constelação empresarial, existe breathworking, existe tantas coisas. O que eu faço? Por onde eu começo? Ou algumas eu não sei se eu quero ir por esse lado, outras eu já sinto mais empatia. É assim mesmo. Tá tranquilo. Como que você sabe qual que é a próxima coisa que você tem que fazer? Eu gosto de silenciar, entender qual que é o meu problema. Se eu puder dar um nome, qual que é a minha trava agora? Qual que é a resposta que eu tô buscando? O que eu preciso de ajuda com? Ah, o que eu preciso agora é que eu tô tendo uma questão de saúde que eu não consigo resolver. Tá esquisito, já fui um monte de médico, não tá sarando. Eu acho que é alguma coisa mais profunda. Então eu me conectei com um problema. O que eu quero resolver é a questão da saúde XYZ. Legal. E aí se permita, se abra para receber resposta. Essa resposta pode ser que ali mesmo, quando você silenciou, já vai vir, podia marcar a sessão de não sei o quê. Talvez na hora já venha resposta. Ou talvez seja nos próximos momentos ali, você tá falando com alguém, você mesmo se percebe falando uma coisa e fala, nossa, eu acho que é a resposta que eu precisava. Aconteceu isso comigo nessa vez que eu fui fazer hipnoterapia. A minha amiga tava falando comigo, pedindo indicação de um problema para ela. Quando eu tava mandando áudio ajudando ela, eu citei a hipnoterapia. Eu falei, amiga, acho que uma coisa que ia te ajudar é a hipnoterapia. Na hora, eu enviei o áudio e falei, cara, é isso que eu preciso, é hipnoterapia. Então a resposta veio dessa forma, né? Ao conversar com outra pessoa, eu mesma ouvi a resposta, eu mesma ouvi minha própria voz, e era a resposta que eu tava precisando. Ou às vezes vai chegar alguém e te indicar alguma coisa, amiga, eu tô querendo uma constelação, você quer ir comigo? Do nada chega um convite, assim, você fala, eu acho que é isso que eu tô precisando. Ou chega, tipo, conteúdo na rede social, do nada você vai ver um podcast, vai ver uma entrevista, vai ver um vídeo, chega anúncio no Instagram, tipo, alguém falando alguma coisa, você fala, opa. Então a gente tem que estar com a anteninha aberta, porque a resposta ela vai chegar. Se a gente se abre para isso, porque a gente tem um problema, assim, ó, quero resposta para tal coisa, vai chegar. Então a gente tem que estar atento para perceber. Então, quando alguém falar alguma coisa que na hora conectar com você, é provavelmente o que você precisa para resolver aquela questão. Aí você mergulha de cabeça que vai dar tudo certo. Sexto item de atividade que nos conecta com o feminino: estar em comunidade, principalmente comunidade de mulheres. Uma das minhas mentoras de energia feminina, ela me ensinou um conceito que é o seguinte: a gente tem questões para curar com a energia feminina, que são nossas, é individual. Então, alguma coisa que você viveu nessa vida, às vezes a relação com a sua mãe, que levou a uma conexão
que tem algum bloqueio na energia feminina. Às vezes é alguma coisa que aconteceu ao longo da sua vida que você precisou se proteger, precisou colocar uma camada ali muito espessa de energia masculina que tá te impedindo de ter contato com a energia feminina. Então, às vezes é uma coisa muito individual, muito pessoal sua, mas também todas nós mulheres temos uma carga a ser curada em relação ao feminino, que é do coletivo do feminino. A gente sabe muitos dos absurdos que a gente já passou alguns anos atrás, né? Quanto mais você vai voltando, mais a gente vai vendo situações que a gente não tinha liberdades ou que a gente sofria certas violências. E quando a gente olha para esse histórico, é como se fosse assim, todas as nossas antepassadas em algum momento viveram essas questões. Então, esses bloqueios, eles vão vindo de geração em geração. Então, é como se todas nós, nesse sentido coletivo, a gente também tivesse coisas para curar com o feminino. E essas questões que são coletivas, como que a gente cura? Estando em um coletivo. Então, é estando em um grupo de mulheres que a gente cura essas questões. Às vezes é uma questão que você nem sabia que você tinha. Às vezes é uma questão que você nem conseguiu nomear. Às vezes ela não é tão óbvia ou tão clara como uma questão que é pessoal sua, uma coisa específica que você viveu. Às vezes ela tá mais no nível do subconsciente, mas ela também tá te bloqueando. Então, quando a gente se permite estar em atividades, em grupos que estão com outras mulheres, a gente cura esse tipo de bloqueio. Então, aqui você pode participar de workshops. Eu, por exemplo, participei de um que foi muito lindo. Inclusive, se vocês quiserem indicação disso, me pede lá no Instagram, @osnegóciosdela, ou se você tá vendo no YouTube, pode deixar aqui no comentário que eu te passo. É um grupo muito lindo. Ele acontece em Valinhos e é um curso que ela dividiu em 3 etapas. Eu fiz a primeira por enquanto, mas ela vai dar a segunda e o terceiro, que é relacionada à cura. Qual que é o nome exatamente que ela dá? Sexualidade curativa. É uma coisa assim o nome. Que ela traz várias questões. A gente fala sobre menstruação, a gente fala sobre sexualidade, várias coisas que vão desbloqueando a nossa relação com a nossa ione, né? Com os nossos órgãos sexuais, com a energia feminina. É muito especial. Então, aquele foi um grupo que eu senti que teve muita essa cura do coletivo, porque era só com mulheres. Às vezes uma palestra, um conteúdo que é realmente mais intelectual, seja pessoalmente, seja na internet, mas que você se permite estar em contato com outras mulheres. Às vezes até grupos de negócios, às vezes até um assunto mais objetivo, mas só de estar em contato com outras mulheres já faz muita cura, já traz muitas resoluções. Eu também estou participando de uma mentoria agora que é coletiva, então é uma comunidade que a gente faz parte e fala de negócios com espiritualidade. Então isso pode vir de várias formas. É uma aula que você faz de yoga, não sei, uma aula de dança que você faz com outras mulheres. Vai trazer essas curas que às vezes a gente nem consegue nomear, a gente nem consegue perceber, mas que é muito especial e que só vem do contato com outras mulheres. Porque uma das formas que você pode perceber se você tá muito na energia masculina é se você não tem relações fortes com outras mulheres. Se você não tem muitas amigas, se você tem dificuldade de ter relação com outras mulheres, então é nessa cura com coletivos de mulheres que a gente vai trazendo essa energia feminina, e todas essas atividades aqui que eu tô passando, que são individuais, também vai nos abrindo. Você vai perceber que cada vez mais você vai conseguindo ter amizades, conexão com outras mulheres. Isso é muito especial. 7ª atividade que nos conecta com a energia feminina: praticar o acolhimento. Esse conceito, ele foi tão chave para mim, e ele tem vários sentidos, assim, de acolhimento. Uma característica que é muito da energia masculina, e é uma relação não saudável com a energia masculina, é a gente ficar usando o chicotinho. A gente ficar se punindo e se chicoteando quando alguma coisa dá errado, ou quando você age de um jeito que depois você analisou e falou, não foi a melhor forma, você sente culpa, ou você sente vergonha, e a gente fica, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu devia ter tal coisa que eu só aprendi agora, eu devia ter feito isso há tantos anos atrás, ia ter facilitado a minha vida. Sabe aquelas cobranças, aquele chicotinho? Isso é muito de uma relação não saudável com a energia masculina, porque ela vem de um controle excessivo. Nesses momentos, a gente precisa praticar o acolhimento. Esse acolhimento, ele pode sim ser físico. Lembra que no episódio anterior eu falei que uma das formas de conexão com o feminino é a atividade física. E eu falei que aqui vale o acolhimento físico de entender o que o nosso corpo está nos pedindo. Então ele pode ser sim um acolhimento físico. Mas aqui, principalmente, eu tô falando de um acolhimento mental e emocional. Então, por exemplo, o medo, que eu falei na minha história lá que eu tava sentindo. Não tô conseguindo avançar em relação a esse passo, e eu percebi que é o medo que tá me levando a isso.
Um jeito não saudável, que é o do chicotinho, seria eu falar assim: ah, mas por que você tá com medo? Nossa, que bobeira. Você sempre deixa o medo te bloquear. Nossa, que infantil da sua parte. Nossa, cadê a responsabilidade da empresária? Blá, 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 blá. Sabe aquela vozinha do ego enchendo o nosso saco? Isso é um jeito que é zero acolhimento, porque ele é um jeito porrada. Isso não vai nos levar a lugar nenhum, porque geralmente essa vozinha, se ela vem do ego, ela vem do inconsciente. Até que idade se forma inconsciente? Até os nossos 7 anos de idade se forma inconsciente. Então, o nosso ego, ele é literalmente uma criança de 7 anos. Você fala de forma a dar porrada com uma criança, você fala com acolhimento. Você fala com acolhimento. Então, o que essas vozinhas na nossa cabeça precisam é de amor, é de acolhimento. É medo que eu tô? Então vamos conversar com medo. Por que você tá com medo? Você pode imaginar até uma versão sua criança e você conversando com ela. Você tá com medo? Você tá com medo do quê? Ah, eu tô com medo de dar errado, eu tô com medo de contratar uma pessoa e ser um desperdício de dinheiro, isso não me levar aonde eu gostaria. Entendi. Mas desde que você começou a empreender, todo o investimento que você fez na sua marca, ele foi arriscando, não foi? Alguma das vezes que você investiu, por exemplo, você investiu para fazer o logo, você investiu para registrar sua marca no INPI. Você investiu comprando uma plataforma para colocar o seu site. Quando você fez esses investimentos, você tinha certeza que ia dar certo? Não, nenhuma delas eu tinha certeza. E mesmo assim você foi lá e fez, certo? Certo. Então qual que é a diferença agora que você precisa contratar alguém? Será que não é a mesma situação? Você também não tem certeza, mas se é a sua alma que tá falando, se é a sua intuição, você não pode confiar? Teve alguma vez que você confiou na sua intuição e deu errado? Não, não teve nenhuma vez que eu confiei na minha intuição e deu errado. Então, você não acha que a gente pode confiar de novo nela nessa vez? Ah, eu acho. Ah, tá bom. Percebe que isso é um jeito de conversar com uma criança? Isso é um jeito de conversar com acolhimento? Porque todas as nossas... Tudo que desperta energia negativa em nós também é uma forma sempre de... Ela sempre vem pro bem. Ela sempre tá tentando ajudar. Mesmo que ela tá despertando algo ruim. Então, se a gente vai lá na base e acolhe, a gente resolve. Um outro exemplo de acolhimento, que aqui também veio do conceito que a minha mentora me ensinou sobre a gente ser o nosso próprio ecossistema, que com certeza eu vou voltar 1000 vezes nesse conceito com vocês, já falei dele em episódios anteriores. Ao a gente ser o nosso próprio ecossistema, uma das tarefas que faz parte disso é a gente aprender a dar para nós mesmas algo que a gente gostaria de receber do outro. Esse é um conceito que a gente vai falar muito quando eu começar a entrar em energia feminina e masculina para relacionamento. Ou para energia de cocriação relacionada a relacionamento. Se a gente... Vou dar um exemplo de relacionamento, só para ficar claro. Se a gente parte de uma teoria assim... Ai, o que eu tô agora? O que eu tô sentindo ruim nesse momento? Eu tô sentindo carência. Eu tô na minha fase da TPM, eu tô solteira, eu gostaria de ter alguém comigo, eu tô sentindo falta de ter uma companhia. Legal, é carência o que eu tô sentindo. Eu consegui dar um nome pra minha emoção. Se eu tento buscar isso no outro, se eu mando uma mensagem pra um cara, pra ele vir tapar esse buraco que é o da carência, você percebe que a minha ação ao buscar o outro tá vindo de uma sensação de falta? Ela tá vindo da escassez. E a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente está vibrando. Então, se a gente está vibrando na escassez, você vai atrair mais escassez. Então, se você atrai na energia de estou carente, gostaria de atenção e não tenho essa atenção, você vai atrair mais falta de atenção. Aí você começa a entrar em contato com aqueles caras que não te respondem, que não te valorizam, blá, 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 blá. Você conhece essa história provavelmente, né? Então, como que a gente faz nesse caso? Estou sentindo carência. Aonde que você busca a resposta disso? Eu vou dar o que eu gostaria que um cara me desse nesse momento. Eu gostaria, de ficar abraçadinho, vendo um filme, fazer uma sessão pipoca. Hoje em dia tá meio frio, eu queria ficar debaixo das minhas cobertas. Eu queria eu queria comer um fundi, sabe? Eu queria uma comidinha assim que me traz um aconchego. Então eu vou dar essas coisas pra mim. Como que eu posso criar um momentinho aqui na minha casinha, que eu vou assistir um filminho, eu vou colocar a minha coberta, eu vou fazer uma comida que eu gosto, eu quero companhia, então eu vou chamar uma amiga, você quer uma amiga que às vezes também tá na TPM, amiga, vamos ficar juntas? Aí a gente assiste um filminho, vamos. Então a gente provém pra nós mesmas o que a gente gostaria que o outro nos desse, e é aí que a gente atrai que o outro vem e nos dá aquilo, porque você tá vibrando naquilo. Se você tá vibrando na energia de eu tenho tudo que eu preciso, você atrai mais coisas boas. Se você tá vibrando na energia de eu tenho muito amor na minha vida, não tá faltando nada. Eu tenho muito amor vindo das pessoas ao meu redor, você atrai mais amor vindo das pessoas ao seu redor. Então, esse acolhimento, ele é muito importante. Eu tô usando muito esse exercício.
Venho algo negativo, eu percebo que é algo que eu gostaria que outra pessoa me desse, eu falo, como eu posso dar isso pra mim mesma? Oitava e última atividade de conexão com o nosso feminino. Ai, esse item é tão importante. Eu vou dividir ele em 2 subitens. O nome do item é conexão com o nosso útero. Sim. Vamos lá. Já imagino algumas cabecinhas assim, ponto de interrogação nesse momento. Vamos lá. Primeiro subitem é a gente se conectar fisicamente com o nosso útero e lembrar que a gente tem um útero. Porque o que acontece? Eu tô, inclusive, lendo um livro chamado Útero. Olha só. Eu nem recomendo tanto assim esse livro, porque eu acho que ela... Eu não gosto muito da linguagem com que ela escreve. Eu acho que ela... Por várias coisas que aconteceram, ela é muito ressentida e ela transmite isso na linguagem. Ela é um livro que, quando você lê, você não leva pra si uma sensação de acolhimento. Você leva sempre uma sensação de pesar, assim. Eu não gosto muito da linguagem dela, mas os conteúdos que ela traz, se você tiver curiosidade, são muito bons, assim. Ou se você conseguir ignorar essa parte emocional e pegar os conteúdos, são muito bons. E uma das coisas que ela fala nesse livro é que a gente só lembra que a gente tem útero em duas situações. Quando a gente tá grávida, que é assim, ou uma ou outra vez na vida, que vai ser muito raro, ou se você nunca engravidar, nunca, né? Então, assim, não dá pra gente só lembrar que a gente tem útero nessa situação. Ou numa situação que é negativa, que é quando a gente está com incômodo por causa da menstruação. Geralmente quando a gente está com cólica. Tem algum outro momento que você lembra que tem útero? Faz um scanner aí na sua mente. Então, a gente não tem uma conexão energética com esse órgão do nosso corpo. E é o órgão mais poderoso do corpo feminino. Eu posso dizer que é o mais poderoso? Porque também a gente tem o coração, né? Vamos colocar assim, um dos mais poderosos e que só tem no corpo feminino. É um órgão que é o ápice da energia feminina, porque só mulheres têm útero e ele é responsável por uma das atividades mais brilhantes, geniais e excepcionais que pode existir na face da Terra, que é gerar uma nova vida. Tudo isso é nosso útero que faz. Ele é um órgão mágico e a gente não tem conexão com esse órgão. Quando que eu, Patrícia, comecei a me conectar com o meu útero? Quando eu fiz uma atividade chamada, podemos chamar de uma terapia alternativa? Eu não sei se pode dar esse nome, acho que sim. Que é a bênção do útero. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu já tinha ouvido falar muito, assim, muito de longe, alguém algum dia falou, eu sabia que esse termo existia, mas nunca tinha me aprofundado nisso. Até que uma vez eu comecei a querer entender mais sobre o meu ciclo menstrual e eu encontrei uma pessoa que falava sobre isso. Ela dava, tipo, uma mentoria sobre ciclo, tal. E ela falou assim, aí, Paty, se você quiser, a gente pode fazer uma tarde de mentoria que eu falo do ciclo e também faço a bênção do útero. Eu falei, opa! Me explica melhor o que é essa bênção do útero. E, na verdade, gente, a bênção do útero não é uma coisa de explicar muito. Ela é mais de sentir, ela é mais uma coisa energética do que de explicação. Mas a bênção do útero, você pode receber ela individualmente ou você pode receber ela coletivamente. A primeira vez que eu fiz foi nessa situação e ela foi individual. Então, foi uma pessoa que aplicou a bênção do útero em mim. Ela é uma coisa energética. Então, ela fala algumas palavras e aí você só fica quietinho ouvindo. Tem hora que ela pede pra você afirmar algumas coisas. Tem muito movimento de limpeza energética. Tem hora que você tá sentada, tem hora que você tá deitada. É super gostoso. É uma coisa assim... Basicamente, você não tem que fazer nada. Você só tem que receber. E é tão lindo, é tão... é muito mágico, não dá muito pra explicar em palavras, é uma experiência muito gostosa. E depois que eu fiz essa primeira ativação da bênção do útero individual, eu comecei a fazer a bênção do útero coletiva. 4 vezes no ano, existe uma bênção do útero que é feita com mulheres ao redor do mundo, são dias específicos, e aí tem vários horários ao longo desse dia que dá pra fazer, que é pra todas as pessoas do globo, independente do fuso horário que você tá, você conseguir fazer. E aí você faz essa bênção do útero. Então tem algumas facilitadoras que fazem, né? Você pode pegar uma pessoa brasileira que fala português e fazer a bênção do útero com ela. É uma facilitadora. Você pode fazer online, você pode fazer presencial. Ou você pode fazer direto com a pessoa que canaliza essas informações, que é com a Miranda Gray. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. No site dela tem um passo a passo, inclusive tem o passo a passo escrito em português, porque tem várias línguas, vários idiomas, e ela explica como você fazer a bênção do útero e você pode fazer sozinha. Eu já fiz tudo isso. Então, primeiro eu fiz a individual, depois eu fiz a coletiva com uma pessoa, com uma facilitadora, me guiando. Inclusive foi uma muito bonita que eu fiz junto com a minha mãe. E aí, há 2 dias atrás, 3 dias atrás, essa semana, teve a primeira que eu fiz sozinha, que eu me conectei lá com o site da Miranda Gray, você se cadastra e recebe todas as informações da meditação que você vai ter que fazer, o PDF com as informações, tudo escrito em português.
E eu fiz meio que sozinha. E foi uma experiência muito mágica, foi muito lindo, assim. Então, inclusive, se vocês quiserem mais informação sobre isso, me pede aqui nos comentários. Se você tá no YouTube, deixa nos comentários. Se você tá em alguma plataforma de áudio, manda lá no Instagram pra mim, @osnegóciosdela. Me pede sobre isso que eu posso fazer episódio explicando mais sobre isso, ou te responder ali por DM mesmo e te passar as informações. É muito importante. E o que eu percebi fisicamente em mim depois dessas atividades? Eu percebi que é como se o meu útero tivesse virado o meu centro de força. Eu percebi que eu me pego muitas vezes, inconscientemente, colocando a mão no meu útero. Então, por exemplo, quando eu vou meditar, hoje em dia, é o primeiro lugar onde vão as minhas duas mãos. Parece que eu me conecto com o meu centro de força feminina, sabe? Ou, às vezes, eu conecto uma mão no útero e a outra no coração. Essa é uma posição que eu amo também, seja sentada na meditação ou deitada. Nossa, parece que quando eu toco essas duas áreas, assim, me dá uma calma, me dá uma leveza e, ao mesmo tempo, uma força, uma plenitude, bem daquela coisa do arquétipo da rainha que eu falei no episódio anterior. Me dá uma força, ao mesmo tempo com paz, com tranquilidade. É muito lindo. Então hoje eu sinto emoções também. Eu percebo que dependendo do que eu tô trabalhando, se tem a ver com a energia feminina, eu sinto fisicamente o meu útero. É muito louco. Então, por exemplo, quando eu fiz essa benção do útero, ela é muito conectada com a lua também, né? Se você faz meditações relacionadas à lua, é uma forma de se conectar com o útero e provavelmente essas meditações elas vão eventualmente citar o útero, porque lua, energia feminina, útero, tá tudo relacionado, né? E aí por exemplo, depois que eu fiz essa benção do útero coletiva, né? Eu sentia no dia seguinte o meu útero, eu sentia como se fosse, não é dor, mas sabe quando você lembra que o útero existe? Eu não sei explicar. Geralmente a gente começa a sentir isso antes da TPM, antes de dar realmente as cólicas. A gente fala assim, opa, lembrei que o meu útero existe. Parece que ele dá uma sensibilidade, vamos dizer assim. Sabe sensibilidade... Bom, não vou falar isso, senão vai ficar com uma impressão negativa. Mas é uma sensibilidade, você lembra que o útero existe. E é muito legal. Eu não sei explicar melhor que isso, porque realmente é um feeling, é uma sensação. Mas eu recomendo muito você fazer algum tipo de atividade como essa, ou a benção do útero, ou meditações que conectam com isso, ou meditações que conectam com a lua, ou fisicamente colocar a mão no seu útero, você vai meditar, coloca a mão ali. Ou às vezes quando eu tô pedindo respostas, eu quero pedir desse lugar do arquétipo da rainha, eu coloco a mão ali também no meu útero. A gente lembrar que a gente tem esse órgão e começar a se conectar com ele, porque ele é um órgão fortíssimo da energia feminina. E uma segunda forma de se conectar com o seu útero tem a ver com o ciclo menstrual, que é o segundo subitem, vamos dizer assim, que é ter contato com o seu ciclo menstrual. Eu já falei que eu quero fazer episódio mais específico sobre ciclo hormonal, porque assim, tem muita coisa pra falar. E repetindo, eu comprei um curso sobre isso, que eu sei que eu já falei isso em outros episódios. Eu comprei um curso sobre isso, então eu vou aprender muito sobre isso e eu vou vir sempre, obviamente, compartilhar muita coisa. Mas essa mentoria que eu fiz com essa moça, né, no mesmo dia que eu fiz a benção do útero individual, ela já me ensinou muita coisa e ela fez relação das etapas do ciclo com arquétipos femininos. E foi, nossa, me deu uma clareza, assim, eu tive um outro entendimento sobre ciclo. Porque o que eu percebo? Muitas pessoas que estão desconectadas da sua energia feminina, elas têm uma relação muito negativa com o ciclo menstrual. Elas associam muito apenas as coisas negativas, a dor, desconforto, nananã, ai, me dá espinha, ai, isso e aquilo. E quando você só se conecta com isso, você tá perdendo a força do seu ciclo, porque ele é muito poderoso, gente. Ele é... Eu não consigo expressar isso o suficiente. A gente ter contato com o nosso ciclo é uma coisa tão poderosa, é uma ferramenta de autoconhecimento tão foda, não tem outra palavra pra usar aqui, que a gente precisa se conectar com ele. Então, talvez os conteúdos mesmo que eu vou trazer aqui relacionados a ciclo já te ajudem em relação a isso, mas também tem outras pessoas que falam disso na internet. Procure outras pessoas que falam sobre isso. Começa a ouvir, sabe? Começa a ouvir, vai se abrindo pra esse tipo de conteúdo se a sua relação é muito afastada. Ai, Paty, mas eu só vou pesquisar sobre ciclo se eu menstruo e se eu tomo pílula e não menstruo. Mesmo assim, você tem que buscar informação, tá? Porque a gente passa pelo ciclo hormonal mesmo que a gente não menstrue. A gente tem a gente ainda é cíclica e a gente ainda tem o ciclo semanal, que foi o que eu falei no episódio 4, mesmo não optando por não menstruar por causa, por exemplo, de pílula ou porque se você já passou pela menopausa. De qualquer jeito, você tem os ciclos semanais. Então, de qualquer jeito, a gente precisa entender o nosso corpo. E é a nossa natureza, né? Então, se você tá tomando uma pílula que te impede de menstruar, ela é uma coisa que não é na natureza, ela é uma coisa artificial que você colocou no seu corpo. Não muda o fato de que a sua natureza é menstruar. Então, conectar com isso traz muito autoconhecimento e ajuda demais a gente se conectar com a energia feminina. Se eu puder dar uma dica de um Instagram, Laila Foz é uma moça que fala muito sobre ciclicidade feminina, tá? Que é dela que eu comprei o curso, inclusive, de ciclicidade, que eu vou trazer muitos conteúdos aqui pra você.
para vocês. E um conteúdo em inglês, por exemplo, a Melissa Wells, que eu já falei para vocês antes, é que não é que ela fala especificamente sobre menstruação, ela fala sobre energia feminina, né? Eu acho que se quiser focar em menstruação, a Laila Foz vai ajudar mais vocês. Mas se permitam receber. Tudo isso que eu falei, gente, se tem algum desses itens que é muito distante, é uma coisa que parece muito assim, por onde que eu começo? É o que eu falei, se abra para receber. Exercício da energia feminina, se abra para receber. Quero ouvir isso que a Paty falou. Preciso ter mais contato com o meu útero, preciso ter mais contato com o meu ciclo menstrual, por exemplo. Tá, não sei por onde começar. Vou me abrir aqui para receber. Me dá indicações, universo, @Deus. Me ajuda aqui, ó. Me manda umas informações de por onde eu posso começar, porque eu quero. E vai começar a chegar informação para você e se a anteninha estiver ligada, você vai conseguir captar essa informação. Paty, você falou muitas coisas, porque você falou 8 itens, só que dentro de cada desses itens tem sub-itens, e você falou isso ao longo de 2 episódios, é muita coisa. Então, assim, me ajuda, por onde que eu começo? Me dá uma lista de tarefas, me dá um to-do, me fala assim, ó, eu começo pelo item 1, depois o 2, depois o 3, eu faço as coisas na ordem, ou não, ou eu coloco um dia ali, um horário na minha agenda pra eu fazer isso. Me ajuda como que eu coloco isso em prática, porque você falou várias coisas. Como eu mencionei no episódio anterior, eu não vou passar para vocês um passo a passo. Porque passo a passo, lista de tarefas é algo que é racional, é algo conectado à energia masculina. Então a gente já vai começar a treinar a energia feminina daqui. Você pode sim separar um objetivo no seu dia, um horário no seu dia que é todos os dias eu vou fazer alguma atividade que me conecta com a energia feminina. Então isso é legal, você determina isso, pode ser um horário específico ou pode ser... Dependendo da sua atividade ali do dia, você perceba que hora que dá pra encaixar, mas crie o compromisso de todos os dias eu vou me conectar com a energia feminina. Mas qual vai ser essa atividade? Aqui entra o exercício da energia feminina. Eu quero que vocês descubram essa resposta ao se conectar com a sua intuição. Então eu quero que vocês peguem essa lista de um monte de atividades que dá pra fazer, respira, conecta com o dia e fala assim, qual delas eu vou fazer hoje? Então vai ter dia que vocês vão fazer várias vezes a mesma atividade, porque o seu corpo tá pedindo. Vai ter dia que você vai fazer uma atividade que você nunca tinha feito antes, então vai ser a primeira vez e você vai estar aberta para isso. Deixa a sua energia te falar. Então aqui, ao fazer atividades que se conecta com a energia feminina, a gente já vai estar fazendo isso de uma forma que já está te conectando com a energia feminina, que é através da intuição. Tá bom, Paty, mas eu não tenho essa lista de atividades, porque você foi falando um monte de coisa solta, eu não anotei, como que eu vejo essa lista? Como que eu acesso? Porque eu tô nervosa, tem muito item, eu vou ter que reescutar tudo de novo, anotar tudo. Não, calma. Eu vou te ajudar. Eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra te ajudar. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um presente. Eu vou escrever todos esses itens em um PDF bonitinho, editadinho e escrito de um jeito bem curtinho mesmo, assim, ou frases curtas, ou em tópicos, pra ficar bem fácil pra você bater o olho e saber as atividades que tem e saber qual delas fazer. E eu vou te mandar esse PDF de presente. Como que isso vai ser feito? Através de uma troca de amor entre eu e você. Então, primeiro eu vou falar com as pessoas que estão escutando os negócios dela no YouTube. Se você está escutando no YouTube, o que você vai ter que fazer para receber esse PDF? Muito simples. Você vai seguir o canal e você vai ativar as notificações. Como que ativa as notificações? É aquele desenho de um sininho que fica do lado do botão seguir. Então tem o seguir e tem o sininho. Daí você clica nos dois, tá seguindo e tá ativando as notificações. Tira um print que você fez isso e eu te mando o PDF. Por onde que eu mando esse print, Paty? Pelo Instagram mesmo, @os negócios dela, tá? Me mandou o print lá, eu já encaminho na hora pra você esse PDF de presente, com todas as atividades que te conectam com a energia feminina. Aí você só faz assim, ó, o que eu vou fazer hoje? Pá, essa aqui. Agora eu estou falando com as pessoas que estão ouvindo ou vendo esse videocast pelo Spotify. Se você tá no Spotify, você vai seguir o programa e você vai avaliar. Como que faz isso? Abriu, digitou lá os negócios dela, abriu a página do programa. Tem um botão de seguir, então você vai clicar nele. Aí tem um desenho de uma engrenagem e do lado tem 3 pontinhos. Clicou nos 3 pontinhos, tem avaliar programa. Aí você dá 5 estrelas. Tirou print pra mim, que tá seguindo e que deu a nota lá de 5 estrelas. É só me mandar que eu te encaminho esse PDF de presente. Combinado? Então, de novo, por onde vai mandar esse print? Pelo Instagram, @os negócios dela. Me mandou esse print, automaticamente eu já mando esse PDF pra vocês. Isso aqui é uma coisa que ajuda de todas as frentes, de todas as formas. Então, primeiro que vocês vão estar ajudando o programa, porque essas coisas numéricas, né? Tipo, quantos estão seguindo, quantas pessoas avaliaram. Essas coisas numéricas é o que a plataforma usa como métrica pra entender que esse conteúdo tá sendo relevante. Então, ele mesmo
organicamente entrega esse conteúdo para outras pessoas. Como é um canal que está começando, é como se fosse a plataforma me ajudando a chegar em outras pessoas, né? Então ela começa a entregar para mais gente. Então isso ajuda o podcast a crescer, isso ajuda essa mensagem que você está ouvindo aqui, se está te ajudando, isso ajuda também a ajudar outras mulheres. E, ao mesmo tempo, se você tá ressoando com esses conteúdos, se tá te fazendo muito bem ouvir isso, quando você segue, você tá ajudando a sua versão do futuro. Porque quando sair um podcast novo, você não vai ter que ir atrás, lembrar que o programa existe, ver se sai um episódio novo. A própria plataforma, ela vai te avisar. Então, no Spotify fica até uma bolinha azul do lado do programa, como se fosse assim, ó, saiu um videozinho novo que você não viu. E no YouTube, né, quando você coloca ativar as notificações, você literalmente recebe uma notificação cada vez que eu subo o vídeo. Então, você já tá se ajudando, porque você vai ver quando sair conteúdos novos, então você vai ver que tem coisinha gostosa e nova e delícia pra você assistir. E ao mesmo tempo, eu vou estar te dando esse presentão, que eu fico muito feliz de fazer qualquer coisa assim que contribua pra jornada de vocês, porque como eu não canso de falar, todos esses conteúdos, eles estão me transformando tanto, eles estão me ajudando a conquistar metas, sonhos que eu tinha na minha vida que parecia tão longínquo, assim, parecia ser tão distante, e é colocando todas essas coisas que eu tô trazendo aqui no podcast em prática que tá me fazendo realizar esses sonhos. Então eu quero gritar isso pro mundo, eu quero levar isso para outras mulheres. Então quando eu tenho a possibilidade de fazer um presentinho assim, que eu sei que vai ajudar vocês, ao mesmo tempo tem essa troca de amor que eu falo, né, que ó, vai se ajudar, vai ajudar o podcast, é aquele famoso win-win, todo mundo se ajuda e fica muito maravilhoso. Então, me mandem seus prints que eu encaminho pra vocês o PDF, o manual de reconexão com o feminino, tá bom? Então, até a próxima, amoras, lindeusas. Até o próximo episódio.